Então, a paz do Senhor, irmãos. Amém? Graça e paz. Deixa eu me apresentar, né? Primeiramente, né? Vocês souberam, a Joyce casou. Viram as fotos, eu estava magrinho, né? Eu estava magrinho nas fotos. Depois de casado, eu engordei aproximadamente 8 quilos. Minha esposa cozinha muito bem, e louvado seja o nome do Senhor. Minha esposa tem aquilo, não deixa sobrar. Aí, a gente come. E vai comendo, e a bochecha vai aumentando. E na vídeo chamado com a minha mãe fala, nossa, você está redondo, né? Olha esse rosto redondo, olha isso tudo, você tem que emagrecer. Eu tenho 32 anos, né? Sou um pouquinho mais novo que a Joyce, né? Sou carioca, então você vai ouvir esse chiado na pregação direto, entendeu? Filhos de baianos, então eu falo cantando com chiado, e eu falo manso, então não durma enquanto eu estiver pregando e compartilhando a mensagem. Sou pastor congregacional. Se você já ouviu sobre congregacionalismo brasileiro, somos semelhantes. O que muda são pequenos detalhes. Somos irmãos em Cristo Jesus. Fui para Boa Vista depois da Joyce em 2020. Sou pastor da Igreja Evangélica Congregacional de Boa Vista e também missionário lá junto com a Joyce. A nossa igreja ali em Boa Vista tem aproximadamente 20, 25 membros, na sua grande maioria de idosos. Uma igreja que passou por muitas dificuldades, divisões, alguns problemas no passado e que está num processo de revitalização, de aprender a palavra do Senhor, aprender a doutrina, aprender a prática cristã, a vida cristã. Então, há um trabalho com a igreja bem devagarinho, né? Nós temos ali senhores de 90 anos, completaram ano passado, que são os fundadores da igreja. É uma igreja que está sozinha no norte, principalmente ali em Roraima. É a única igreja congregacional no estado de Roraima. A mais próxima está aproximadamente 750 quilômetros, em Manaus, né? Então, na visão congregacional, eu estou só ali no meio. Mas, graças a Deus, temos amigos batistas ali, o pastor Joverci, da Videira, e outros irmãos ali que comunhamos, né, conversamos, aconselhamos, ouvimos conselhos também. Então, estou em Boa Vista desde 2020, cheguei em novembro de 2020. Fui ordenado em 2023. Fiz a prova no primeiro ano de ordenação, não passei. Não passei. Aí eu falei, vou tentar no segundo ano. Então eu estudei muito, fiz cursos de redação, estudei tudo do edital, me empenhei e falei, esse ano eu passo. Esse ano eu estou extremamente preparado. Peguei Covid no ano de 2022. Pensei que já tinha passado, Covid não iria me pegar. Peguei Covid 2 semanas antes da prova, fui para o Rio de Janeiro, já tinha dado negativo. Cheguei no Rio de Janeiro, fui internado. Fiquei aproximadamente uns 15 dias internado, perdi 15 quilos, né? Fui desenganado, né? O médico falou, você vai morrer. E a minha mãe falou, tá bom, e falou para mim, você vai morrer, você tem plena certeza disso? Eu falei, eu estou tranquilo, eu estou em paz. De repente melhorei e saí. Não fiz a prova, porque já tinha passado o período. No ano de 2023, continuei os estudos, só que as atividades da igreja aumentaram. Eu falei, esse ano eu não passo. Por quê? Porque eu não estudei como no ano anterior, né? Tem atividade com adolescentes, tem atividade com os homens, com as mulheres. Falei, não vou conseguir passar. Aconteceu que no ano de 2023 eu passei, graças a Deus. Eu fui ordenado pastor, passei com uma ótima nota, né? E pela honra e glória do Senhor eu consegui passar, mesmo eu achando que não iria conseguir passar. Foi daquele ano de estudo que você só lia o livro. Você não tinha tempo de se aprofundar como deveria. Mas pela graça do Senhor, e Ele queria que eu passasse não na minha força e não no meu conhecimento, mas na graça dEle, no poder dEle, nós conseguimos passar. Esse é só um pouquinho da minha história, tá? Dessa chegada em Boa Vista e todo esse trâmite. E a nossa igreja completa 40 anos esse ano, e a gente está nesse processo de cuidado, de acompanhamento.
Nesse tempo todo, conheci a Joyce. Então, a Joyce, depois de eu ficar doente, me viu magrinho, né? E me alimentou muito bem, que eu já estou com aquela barriguinha saliente. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Filipenses. Um texto muito conhecido, último capítulo de Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 13. Também queria agradecer à igreja o cuidado dos irmãos, né? O apoio, as mensagens quando perdemos o nosso bebê, né? O cuidado dos irmãos também com o nosso casamento. E também a preocupação com a Joyce, porque eu cheguei aqui e já fui ameaçado, né? Igual os indígenas me ameaçaram, aqui eu já fui ameaçado. Se eu fizer alguma coisa com a Joyce, né? Os irmãos vão ali me fazer uma visita em Boa Vista para conversar, um diálogo, né? Breve. Então, abre comigo o texto, Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 13. A minha versão deve ser um pouco diferente, é a Nova Almeida que eu leio. Amém? Todos abriram? Vamos orar? Feche os olhos. Pai, nós te agradecemos por esse dia. Nós louvamos o seu nome pelo teu poder e pela tua graça e pedimos que o Senhor esteja abençoando esse momento. Fale ao nosso coração, Senhor. Que seja pregada a tua palavra, não doutrinas humanas. Que a tua palavra seja ensinada, que a sua palavra seja compartilhada, Senhor. Abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos, amoleça o nosso coração, Senhor, para entendermos a tua vontade e não a vontade humana, para entendermos a tua palavra, Senhor. Abençoe a tua igreja, enche-nos, ó Pai, do teu Espírito Santo e fale conosco nessa manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 ao 13. A palavra do Senhor diz assim: Fiquei muito alegre no Senhor porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Perdão, que eu acabei pulando o versículo, eu troquei de óculos. Vamos ler o versículo 12 novamente? Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? O título do sermão dessa manhã, eu serei breve, né? É Fortalecidos em Cristo, vivemos com alegria, né? Temos um problema no texto. E qual é o problema no texto? Paulo está passando por dificuldades, não é verdade? Parece que nós entendemos o chamado de Paulo, né? O que importa passar por necessidade em prol do Evangelho. Então, Paulo entendeu que seu ministério ia ser um ministério que ele passaria por certas dificuldades e aprenderia a sofrer por causa do Evangelho. Mas imagina, você está preso, você está encarcerado, passando frio, fome, talvez abandonado. Isso era o que Paulo estava passando nessas epístolas de prisão, nessas cartas da prisão. E você está escrevendo uma carta para motivar uma igreja, no qual tem um versículo, que é o versículo-chave da epístola, que você conhece. Alegrai-vos, novamente vos digo, alegrai-vos. Então, Paulo passa por essas dificuldades e ele se preocupa com as igrejas que ele fundou, que ele tem instruído, que ele tem pastoreado. Paulo passa por dificuldades. E nós também passamos, certamente, por dificuldades. Mas já imaginou? Você se sente chamado, você está pregando o Evangelho e você tem uma igreja que não mais reconhece o seu apostolado e fala que você é um aprendiz, né?
que fala que você não é igual aos super apóstolos da época. Isso que Paulo passava. Se você já leu as epístolas de Coríntios, a igreja de Corinto chegou um tempo e não reconhecia o apostolado paulino. Então Paulo já foi apedrejado, Paulo já sofreu, já foi preso várias vezes, encarcerado. Paulo é um homem que aprendeu a passar uma vida de dificuldade por causa do reino, por causa do evangelho. Ele era esse homem, um servo do Senhor Jesus, que aprendeu a passar e a viver dessa maneira, entendendo que a sua vida não valia nada, e o tempo atual, agora, não vale nada. Muito mais vale o eterno, muito mais vale o pregar o evangelho, o compartilhar o reino, sabendo que os tesouros daqui à terra são o quê? Se perdem, são temporais. E os tesouros eternos, como Jesus ensina no Sermão do Monte, são para a honra e glória do Senhor. São tesouros que nós devemos buscar continuamente. Então Paulo viveu tempos difíceis em toda a sua história. Desde a sua conversão, nós podemos dizer assim, ele sempre estava gastando a sua vida e dedicando a sua vida para o reino. Isso não quer dizer como eu sou pastor, como eu sou missionário, ou por fazer algo, me dedicar, a minha vida vai estar bem certinha. E não é assim que o texto bíblico ensina. Um apóstolo dedica a sua vida e mesmo assim ele passa dificuldades em seu ministério. Mas olhe comigo o texto. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado de vocês, que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então Paulo ele vem dizer que ele aprendeu a viver esses momentos difíceis. Ele aprendeu a passar por necessidade. Ele vem dizer também que a fonte da sua alegria não é o cuidado e nem o apoio da igreja, porque ele vem dizer o quê? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele se alegra porque a igreja lembra novamente do cuidado, do apoio, de mandar uma mensagem, de dizer como está você. Paulo vem dizer, não é que vocês não queiram, mas que lhe faltou oportunidade. A palavra que aprendeu no texto, o grego, não quer dizer algo que, com o decorrer do tempo e com o decorrer das dificuldades, eu vou aprendendo. Ou aquela pessoa que você talvez conheça, que quebrou a cara tantas vezes, que finalmente você fala, finalmente aprendeu, né? Deu certo, né? Você bateu e agora conseguiu aprender. Não é isso que o Paulo vem nos ensinar nesse texto. E que o nosso Senhor vem nos ensinar. A palavra que aprendeu vem trazer outra ideia. Não é uma ideia de ensino e progressão. Paulo vem dizer, quando ele se converte, ele entende o evangelho, ele entende que toda e qualquer situação depende exclusivamente de Cristo para ele passar. Não foi algo de processo, como nós dizemos do grego, né? A questão do presente, algo contínuo. Ou algo que você passou tanto no passado que agora você vai usufruindo os frutos. Não. Aqui a ideia do texto é auristo, pontual. Eu aprendi de forma completa. Quando eu criei, eu aprendi a passar por toda e qualquer situação. Então Paulo aprendeu a passar por esses momentos. Ele também, se você olhar comigo os versículos posteriores, sei o que é passar necessidade, versículo 12, e sei também o que é ter em abundância, aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado, como de ter fome, tanto de ter em abundância, como passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele aprendeu também o contentamento divino. Ele aprendeu a se contentar com a provisão divina. O que o Senhor me deu é o suficiente. Se é um pão apenas, é o suficiente. Se é uma mesa farta, é o suficiente. Foi aquilo que Deus permitiu que eu tenha.
eu louvo e engrandeço o nome do Senhor e agradeço e sou grato pela sua provisão, pelo seu cuidado. No meio congregacional, o missionário que chegou aqui no Brasil, o Robert Calley, ele era um médico, e na sua terra natal, ele se converteu a partir de um testemunho de uma das suas pacientes, uma idosa. Ele chegou na casa para fazer uma consulta, e após a consulta, a idosa deitada, né, já nos seus últimos dias de vida, ela pede para ele pegar no armário um pão. E quando ele pega aquele pão duro, já meio mofado, né, não num ótimo estado, ela pega aquele pão das suas mãos e agradece ao Senhor. E louva o nome do Senhor, acamada, doente, necessitada, e agradece ao Senhor com sinceridade. A partir daquele ponto, a Robert Calley, ele se sente tão comovido que ele volta para sua casa e se converte, né? Nasce de novo. A partir do contentamento, do aprender a viver conforme Deus permitiu viver. Aquela senhora aprendeu como Paulo, aprendia a viver contente em toda e qualquer situação. Você também, todos nós, né, enfrentamos momentos difíceis. Não quero dizer apenas financeiro. Nós vivemos numa sociedade que ela só aprende a agradecer a Deus em momentos de abundância ou em momentos de extrema paz, né? Às vezes você não agradece a Deus pela família que você tem porque você tem problemas na família. As crianças são desobedientes ou está com dificuldade no casamento e você para de agradecer a Deus pela sua família. Às vezes no ministério você também tem problemas. Eu tive alguns no final do ano, bem complicados, né? E a gente vive numa sociedade que é uma busca do hedonismo, uma questão do prazer, né? Como assim? O discurso das pessoas do mundo é: eu quero ser feliz, ou estou buscando a minha felicidade. E parece que isso entra na nossa teologia, na nossa crença, na nossa doutrina, ou melhor dizendo, na nossa cosmovisão, de que a gente só agradece ao Senhor, ou só louva ao Senhor, quando está tudo bem. Quando o ministério está bem, quando o trabalho está bem, quando a família está bem, a gente é grato. Quando não está, a gente pragueja, imita Jó, né? Maldito o dia em que eu nasci. A gente passa por momentos difíceis, e a gente tem essa questão dessa influência mundana, dessa busca do prazer. E só está bem quando tudo está bem. O que o mundo está ensinando é que a minha alegria depende exclusivamente de fatores externos. Isso é o que o mundo ensina. Se meu trabalho está bem, a minha família está bem, e o meu ministério está bem, ou qualquer outra coisa está bem, tudo que esteja bem ao meu redor, aí sim eu estou bem e feliz, e assim eu louvo ao Senhor. Mas quando tudo está errado, né? Quando o ministério está errado, o trabalho está errado, eu estou com família, estou com problema na família, aí sim eu não louvo a Deus. Aí sim eu não sou grato. Aí está, perdoe-me, uma droga, né? E Paulo é totalmente contra isso. E as Escrituras nos ensinam totalmente o contrário. Alegrai-vos, novamente vos digo, alegrai-vos. Então, vivemos num momento em que as pessoas só vivem contentes quando tem esse período de paz e de abundância. É um problema dos nossos dias. E outro problema é a dificuldade em se contentar com a provisão divina. Como assim? Nós vivemos ansiosos. Não é verdade? Não andeis ansiosos com coisa alguma. Buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas, né, vos serão acrescentadas. Nós vivemos ansiosos porque não confiamos que o nosso Senhor, né, que cuida dos pardais, das aves e também dos lírios do campo, pode prover na nossa vida. Vivemos constantemente trabalhando e preocupado com o dia de amanhã, ou com o mês, né? Quando, na oração do Pai Nosso, né, nós conhecemos, ou a oração dominical, ou a oração do Nosso Senhor, como você queira nominar, ela vem dizer, né, o pão nosso de cada dia nos dai hoje.
O contexto histórico nos ajuda a entender melhor esse versículo. Hoje nós trabalhamos e recebemos mensalmente, né? Então parece que essa parte da oração não se encaixa. Mas no contexto de Jesus, quando Jesus está ensinando os discípulos a orar, não ensinando uma forma, mas um conteúdo, ele está ensinando: confie na provisão divina. Qual era o contexto do trabalhador na época? Ele acordava, ele não tinha aquele pão francês quentinho na mesa. Ele não tinha aquele pão plus vita, né? Ou, na minha cultura, lá no norte, né, em Boa Vista, aquela macaxeira cozida, aquele cuscuz maravilhoso. Não tinha. Ele trabalhava para conseguir o alimento diário. É aquela expressão: estou vendendo o almoço para comprar a janta. Era mais ou menos isso. Ele acordava, ia trabalhar no campo, ia fazer as coisas, para aí sim, se Deus agir com graça e misericórdia, ele conseguir o pão daquele dia. Era uma vida confiando na provisão. Então o problema na nossa sociedade é que a sua alegria se baseia em fatores externos, como está o seu dia a dia, e também uma dificuldade em confiar na provisão divina. Porque a gente corre a cada dia e fica desesperado com o pão de cada dia. Que nem é pão de cada dia, é pão mensal, podemos dizer assim. Também no ministério passamos problemas, dificuldades de entrar na mata, dificuldades na igreja, problema com recursos e outros mais. Como os irmãos já sabem, né? A tristeza de perder um bebê e outras demandas. Né? O se dedicar e gastar a vida para o reino e dedicar a uma pessoa que depois ela vai embora. Passamos por diversas dificuldades, também familiares. Eu tenho uma tia que já foi desenganada, né? Vários e vários problemas. Eu tenho um irmão também bem problemático. Eu tenho uma família bem difícil. E se a minha alegria for basear nisso, miserável homem que sou. E a nossa vida de missões, se for basear, né? Se a gente poderia ser um dos mais ansiosos possíveis, porque não trabalhamos de carteira assinada, não somos empreendedores, né? Não temos um comércio próprio. Mas confiamos na provisão divina e todo dia agradecemos pelo cuidado do Senhor. Temos problemas no ministério, temos problemas financeiros, temos problemas familiares, temos tudo, igual aos irmãos. Não somos super-heróis, super-crentes. Não, choramos, entristecemos. Mas queremos aprender com Paulo. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Mas você pode me perguntar, se você está triste, passando por esses problemas todos, e você não sabe uma maneira de ficar feliz nisso tudo, porque é normal, às vezes acontece, né? É comum. Você pode me perguntar, como posso então viver contente como Paulo? Quando enfrento tempos difíceis, quando enfrento essas dificuldades. Como posso viver contente quando eu lutei tanto pela minha família está saindo dos caminhos do Senhor? Como posso sorrir? A gente não está falando de uma teologia da unção do riso, que você vai dar gargalhada aí, caminhando, né? Dando gargalhada, meio um surto psicótico, alguma coisa assim, não. A gente está falando dessa alegria que Cristo nos ensina, que Paulo ensina. Em minhas dificuldades, eu me alegro no Senhor. Então Paulo vem dizer que Cristo é a fonte, a origem da sua alegria e também o provedor da sua força nesses versículos. Primeiro ele vem dizer que Cristo é a origem da sua alegria. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aí nós podemos pensar um pouquinho na doutrina e nos ensinos, e parece que é a pregação dele, do John Piper, que talvez você conheça, né? Que ele vem dizer que o ser humano, ele precisa se realizar. John Piper vem trazer uma filosofia, uma teologia do hedonismo cristão, que é se satisfazer e ter um prazer em Cristo Jesus.
que é o me satisfaço em Cristo. Está tudo dando ruim, está tudo dando errado, mas em Cristo eu me sinto completo, em Cristo eu alcanço e encontro a minha paz nisso tudo. Então, John Piper, ele vem ensinar sobre essas questões. Nós podemos pegar a primeira resposta do Catecismo de Westminster, né? Que o objetivo do homem é glorificar ao Senhor e deleitar-se nele para sempre, ou gozá-lo nele para sempre. Que é que o ser humano precisa se alegrar e satisfazer no Senhor. É isso que o Paulo nos ensina nesse texto. Aprendi a viver contente, eu aprendi que a fonte da minha alegria é o meu Deus. Não são os fatores externos. Não é minha família estando bem, não é o ministério estando bem, não é meu trabalho estando bem, né? Aquela teologia da Xuxa, estou de bem com a vida, estou de vento em popa, estou assim com o mundo, sou feliz para burro. Não é isso. Está ensinando que, mesmo que o mundo caia, mesmo que as coisas dão erradas, mesmo que eu perca a minha casa, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu louvo e me satisfaço no Senhor. Cristo é a origem e a fonte da minha alegria. Mesmo tudo dando errado, Ele é minha alegria. Além disso, Paulo vai ensinar que Ele é provedor. O Senhor é o provedor, tanto do alimento diário como da força. Olhe comigo os versículos. Versículo 12 em diante. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Sobre a questão da provisão divina, ele fala que ele descobriu o segredo, né, de toda e qualquer circunstância. É a questão da confiança. A palavra aqui segredo é a palavra mistério, que em Efésios ele vem trabalhar o mistério como o mistério é que os gentios, que não existe mais a barreira de inimizade entre judeus e gentios, e agora o mistério é a igreja, que ele vem dizer que é o mistério revelado. A palavra mistério, só para você entender, ela vem trabalhar um segredo aqui. Talvez você já foi em algum grupo pequeno ou célula, como você queira chamar, principalmente nesses grupos G12, M12, no qual você vai para aquela reunião e você não pode dizer nada que você aprendeu, que ocorreu ali. Esse seria o contexto, do seu contexto original da palavra. É um grupo que tem uma informação e aquela informação elevada, iluminada, é um mistério, né? É esse segredo. Então Paulo está falando que ele aprendeu esse mistério. E esse mistério ele revelou que é a questão da provisão divina. Aprendi a viver contente, aprendi a passar fome e necessidade em Cristo Jesus. Confiando, sabendo que Deus vai prover a cada dia. E a questão da força é o versículo que você vê no para-choque, né, dos caminhões, é o versículo que você vê nas portas, que é tudo posso naquele que me fortalece. Cristo é a origem da minha força, né? Eu não vou tatuar isso no peito, né? Eu não sou igual tatu, vou tatuar tudo posso naquele que me fortalece e brigar com ele. Certamente eu me darei muito mal, né? Esse versículo não tem essa ideia. Tudo posso naquele que me fortalece, que eu vou vencer todas as lutas e todas as guerras e batalhas. O versículo aqui é claro. Paulo está falando das informações anteriores. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Ele é a origem da minha força. Eu posso passar por momentos de fome, de sede, de necessidade e de dificuldade. Por quê? A minha força depende exclusivamente do Senhor. Ele provê as minhas forças. Ele é a origem da minha força. Ele é a origem de tudo. É Ele que me sustenta. Aí você pode pegar vários versículos bíblicos. Davi, não era porque ele era especialista em tacar pedra. Ele era muito bom, né?
Mas será que uma pedra apenas derrubaria um gigante? Ou não é na força do Senhor, como ele diz, eu enfrentarei vocês na força do Senhor dos exércitos. Tudo posso naquele que me fortalece. Encerrando, que eu já me prolonguei muito, nós podemos recitar uma frase que eu gosto sempre no final do sermão, para você fazer você pensar um pouquinho e, nesses momentos difíceis, resumir um pouquinho a ideia do que eu estou pregando. Como, só para lembrar, o título é Fortalecidos em Cristo, vivemos com alegria. Eu queria que você recitasse a mesma teologia que Paulo está dizendo aqui. Viverei contente em toda e qualquer situação, pois o Senhor é a minha força e a minha alegria. A sua alegria não está baseada em fatores externos e a sua força não está linkada com a sua capacidade, mas é exclusivamente do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar? Depois da oração, minha esposa vai vir aqui na frente. Agora posso falar com a minha esposa, né? E vai contar um pouquinho, prestar o relatório aos irmãos. Pai, nós te agradecemos pelo dia e agradecemos pela tua palavra. E pedimos que nessa manhã o Senhor nos ajude a viver uma vida contente em toda e qualquer situação. Que os nossos problemas e as nossas dificuldades não venham, ó Pai, tirar a alegria que o Senhor colocou em nosso coração. O Senhor é a fonte da nossa alegria e também, ó Pai, o objetivo da nossa alegria. Nos gloriamos no Senhor, nos alegramos no Senhor. Nossa alegria não está fundamentada na nossa família, na nossa casa, no nosso ministério, mas exclusivamente em Cristo. Também pedimos que o Senhor nos dê forças, ó Pai, para passar por esses momentos difíceis, Senhor. Nos ajude. E remova de nós a ansiedade, Senhor. Que possamos confiar na Tua provisão diária e no Seu cuidado conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.